Então convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos junto à espiritualidade que nos assiste neste domingo, que nos assiste o tempo todo. Que possamos sentir as boas energias dessa música, os bons fluidos nos envolvendo neste momento, que através da nossa respiração possamos trocar as energias do nosso corpo, revitalizá-lo, purificá-lo, e assim clareando também a nossa mente, os nossos pensamentos, que possamos nos conectar aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram e nos instruem nos momentos de nossa vida. Sempre que são chamados, sempre que estamos conectados a eles através do nosso pensamento. Agradecemos a presença desses irmãos e agradecemos também a presença dos mentores deste trabalho, do trabalho do Espírita Soul, os irmãos que nos assistem, que nos dão sustentação para que ele aconteça diariamente, para que os bons espíritos possam nos inspirar e inspirar todas as pessoas que são atingidas por este trabalho. Agradecemos essa sustentação e vamos nos ligando também aos mentores de nossos lares, companheiros que cuidam de nós, de nossos familiares, fazendo o possível para que este ambiente tenha uma sustentação espiritual, porque é em nossos lares onde realizamos os nossos principais aprendizados. E junto com esses irmãos, vamos visualizando entrando em nossa casa as equipes de limpeza, de proteção e de higienização. Os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Todas essas falanges espirituais responsáveis por limpar e higienizar os nossos lares possam adentrar e retirar formas pensamentos, miasmas, negatividades, que eles possam purificar todos os ambientes, desde a entrada, sala, cozinha, quarto, banheiro, que todos esses locais possam ser limpos, retiradas todas essas placas de pensamentos negativos, muitas vezes trazidos por nós mesmos, e que a nossa casa neste momento esteja preparada para a recepção deste Evangelho, para a recepção dos bons espíritos. Voltamos à entrada de nossa casa, vamos saudando as equipes de proteção representadas por Ricardo, pelos seus arqueiros, lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E é nesse momento que visualizamos a nossa casa envolvida em uma redoma, protegida, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca, um farol reluzente se faz presente. E a espiritualidade neste momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho no lar. Que todos os irmãos necessitados da palavra, dos ensinamentos desta noite, possam se juntar a nós para este aprendizado. Vamos nos ligando também às falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, e vamos nos ligando aos apóstolos, a Paulo, Maria de Magdala, aos primeiros cristãos, aqueles irmãos que acompanharam
o Cristo. Aqueles irmãos que mudaram as suas vidas para dedicar a Jesus, ao Evangelho, que através dos exemplos deixados para toda a humanidade serviram de ensinamento moral e que hoje estamos aqui, graças a eles, aos seus esforços, aos seus sacrifícios, estudando Jesus, para que também possamos um dia alcançar as mesmas paragens desses irmãos. Vamos também sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu amor, que ela possa nos consolar nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E como crianças espirituais, ela nos carrega até o Cristo. Somos banhados pela luminosidade de Jesus. Que todas as palavras, que todos os ensinamentos do Cristo possam tocar a nossa alma. Que à luz da doutrina espírita tenhamos mais consciência, possamos adquirir mais conhecimento de nós, para que possamos realizar a tão sonhada transformação moral em cada um de nossos corações. E agradeçamos ao Pai pelo dom da vida, por essa oportunidade deste encontro. Agradecemos pelas oportunidades que temos na vida, pela saúde, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem após a nossa prece. Muito boa noite àqueles que entraram durante a nossa oração. Boa noite a Rosana, a Maura, comentando que sim, é maravilhoso mesmo na casa espírita que eu participo. Nós também cantamos, olha que linda a canção que eu trouxe no começo. Vocês que entraram depois podem acompanhar aí depois da live postada no próprio Instagram. Boa noite a Ellen, a Fátima, a Rosana, Júlio. Boa noite, Rosana. Muita paz e luz a todos. A Rosana também, boa noite a todos nós. Sopa do Bem, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, paz e luz com Cristo, nosso Senhor Jesus. Geraldo Magalhães, o Geraldo Magela da Silva citando aqui, equipe de Eurípides Barçanufo. É isso aí. Dando toda a sustentação, Eurípides com as suas falanges através dos trabalhos de educação, né? Ele, como um educador nato, dentre tantas qualidades que tinha, né? Trabalha, auxilia as casas espíritas aí nessa questão da educação. A Ellen comentando aqui também, boa noite, luz e fé. É isso aí. Boa noite, Paula, boa noite, Alex, Cristina, boa noite. Ariadne, Washington, faz tempo que o Washington não aparece por aqui. Tudo bem, Washington? Boa noite. Vamos lá, gente. A Auric também está lá no YouTube comentando. Boa noite, meus amigos, irmãos e irmãs. Sintam-se abraçados, gratidão sempre, vibrações positivas para todos nós. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Vamos lá.
agora sim. O título está aí no YouTube para quem estiver acompanhando. Vamos falar então sobre o maior profeta. Quem seria esse maior profeta? Quando eu fiz a postagem, algumas pessoas comentaram lá, né? O maior profeta é Jesus. Mas na verdade, não é de Jesus que nós vamos falar hoje. Jesus cita o maior profeta. E ele fala que, na opinião dele, é outra pessoa. Né? Não que ele não seja, é claro. Sabemos que Jesus também foi um grande profeta. Aliás, o maior. Mas ele se curva humildemente citando outra criatura, que no caso é João Batista. Eu vou trazer primeiro então o Evangelho de Mateus. Então vai ser menos interativo hoje, mas tem algumas questões que vocês podem bater um papo, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele tem versículos de 1 a 20 e tantos. Eu selecionei até o 19, que é o que de fato interessa para dentro do nosso estudo, para não ficar também tão prolongado, tão longo. Então, eu vou trazer ele aqui, prestem bastante atenção, porque Jesus fala de diversas coisas nessa passagem, e eu vou tentar destrinchar ela para que fique bastante claro para todos nós. Beleza? Então, atenção. Depois de orientar seus 12 discípulos, Jesus seguiu viagem para ensinar e pregar nas cidades ao redor. Enquanto estava preso, João Batista ouviu falar das obras de Cristo e enviou 2 de seus seguidores com uma pergunta. Não sei se vocês se lembram, quem assistiu The Chosen, tem um momento, né, em que João Batista está preso. Inclusive ele conversa com Nicodemos, tal. E o personagem de João Batista, ele é muito na série, né, ele é muito fiel às ideias do Evangelho. Então vocês podem até visualizar aquele ator, aquela personagem, porque ela caracteriza muito quem foi João Batista. E aí ele enviou esses 2 seguidores com uma pergunta para Jesus. Você é aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês veem e ouvem. Os cegos recuperaram a visão, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos voltam à vida e aos pobres é anunciada a boa nova. Feliz é aquele que não perde a fé em mim. Depois que os enviados partiram, Jesus falou às pessoas sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Citando as pessoas que o procuravam, né? Porque o que acontecia? Quem viu a série também entende essa questão. As pessoas procuravam João e ele falava para procurarem Jesus. Porque João, ele foi um precursor do Cristo e ele anunciava a vinda do Messias. E o que ele fazia? Ele falava, olha, você tem que procurar um tal de Jesus, que ele é o Messias. Se você está procurando o Messias, vai atrás de Jesus. Então, muitas pessoas que estavam entre os discípulos de Jesus ou que acompanhavam Jesus já tinham ido ver João Batista primeiro, procurado João Batista primeiro, que era considerado aí entre algumas pessoas já naquela região como um profeta. Então Jesus pergunta, né, o que vocês foram ver no deserto? Uma planta frágil balançando ao vento ou um homem com roupas luxuosas, se referindo a João? Quem veste roupas caras vive em palácios. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, mas mais do que isso. Pois é dele que está escrito: eu envio meu mensageiro à sua frente para preparar o caminho. Falando de João em relação a Jesus. Digo a vocês, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí vamos voltar a essa citação depois, porque a Zezé fez o comentário lá no YouTube pra gente sobre essa específica passagem. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado com esforço, e só os decididos o alcançam. Todos os profetas e a lei apontaram para este momento até João.
Se vocês puderem aceitar, ele é o Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A que posso comparar essa geração? É como crianças que reclamam umas com as outras. Então, essa geração são aquelas pessoas, né, que estavam acompanhando Jesus. Então, como que ele pode comparar aquelas pessoas que o acompanhavam? Como crianças que reclamam umas com as outras. Tocamos música alegre, mas vocês não dançaram. Cantamos canções tristes, mas vocês não choraram. Ou seja, vocês não entenderam o que aquela canção alegre dizia. Vocês não entenderam o que as canções tristes diziam. Ou seja, vocês não entendem o que eu estou falando. Vocês não entendem o que João diz. João veio sem comer e beber como os outros. E disseram mas disseram sobre João: ele tem um demônio. Voltamos à série. O personagem de João Batista encarcerado, ele tem um semblante, né, bem malucão, justamente para caracterizar essa opinião pública sobre ele, né, de que era um cara maluco. Então diziam que ele tinha o demônio. E o Filho do Homem veio, Jesus falando de si, comendo e bebendo. E disseram, então a sociedade dizendo de Jesus: eis um glutão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é provada certa por seus resultados. Então, na essência do evangelho de hoje, o verdadeiro resumo, se a gente for pegar todos esses 19 versículos, o que Jesus queria dizer? O que ele estava se referindo? Ele estava dizendo que João Batista era o maior profeta que ele conhecia. Que para alcançar o reino dos céus, teríamos que ser, ou aquelas pessoas teriam que ser como João Batista. Que João Batista, por mais aloprado que fosse pelas pessoas, ele era um espírito muito iluminado. E dentro da escala de espíritos iluminados, podemos dizer assim, ele era o primeiro. Ou seja, se ele era um cara tão iluminado assim, para a gente, né, para aquelas criaturas que estavam ali próximas, para o mundo espiritual ele era a formiguinha ainda de luz. Então, para a gente poder ter uma compreensão da magnitude que é a escala espiritual, para se chegar a um posto de um espírito de luz, para se chegar a um posto de um espírito com maior conhecimento, com maior bagagem, o que se precisava fazer para se alcançar esse posto. E aí Jesus usa João Batista como essa referência. Mas aí a gente, para poder compreender um pouquinho mais, mas Jesus usa João Batista como referência, mas quem foi João Batista? O que ele fazia de tão excepcional para que ele usasse essa pessoa como referência? Vocês conhecem a história de João Batista? Tem ideia do que ele fez, de como, mas mais do que ele fez, como ele vivia. Porque a forma como ele vivia era justamente um dos pontos mais interessantes para que esse aprendizado para as pessoas acontecesse. O Geraldo tá lembrando aqui no Instagram, né? O professor Eurípides fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, que fica até hoje lá em Sacramento, Colégio Allan Kardec, Sacramento, em Minas Gerais. Boa noite ao Edu, meu grande irmão do Estudo Espírita, e a Yara, minha outra irmã, a Yara Fortunati. Boa noite. Boa noite, Mitico. Boa noite a todos, ela diz, a Roseli, boa noite ao Rony, a Vilma. Boa noite a Freitas Regina, Marcelo. Sejam bem-vindos. Então vamos tentar entender um pouquinho mais dessa personagem que foi João Batista. João
era primo de Jesus. E ambos teriam uma idade parecida, né? João, filho de Isabel. E eles teriam uma idade parecida ali. Aí é uma questão bastante curiosa, porque como fica uma lacuna no Evangelho da infância do Cristo, a gente não sabe da infância, da adolescência, se eles cresceram juntos. Por quê? Jesus meio que se afasta da sociedade durante um período. E se eles conviveram juntos por conta do parentesco, eles se conheciam. Então, a gente pode até perguntar, então ele não precisava ter mandado 2 pessoas para perguntar se Jesus era o Messias, né? Mas se Jesus estava afastado da sociedade por um tempo, ele foi meio que tomar uma precaução antes de falar, não, Jesus é o Messias, vai lá, meu caro, acompanha ele. Ou então, tem uma outra situação interessante, que é a de justamente fazer com que as pessoas fossem até Jesus para elas confirmarem com os próprios olhos, daquelas que questionavam. Então, tem um buraco histórico que a gente não consegue responder. Mas, apesar da gente não termos essas informações, nós entendemos e sabemos que Jesus que João Batista de fato é o Espírito, como eu disse, que veio preparar todo o terreno para a semeadura de Jesus. Mas aí a gente pode pensar, mas preparar em que sentido? Como que ele veio preparar? João, ele não era um espírito como qualquer, como eu disse. Ele era um espírito de uma ordem mais elevada. Então, a sua tarefa espiritual era a de justamente despertar a consciência daquelas pessoas de que o Messias estava chegando, de que o Messias prometido para os hebreus estava chegando, para os judeus estava chegando. Essa sua missão, ela é bem clara quando a gente percebe quais foram os sacrifícios que João Batista fez em relação a isso. Mesmo que João Batista estivesse em situações nada favoráveis na sua vida, mesmo que ele estivesse em situações que levassem ele a ter um risco de morte, ele colocou a missão e o seu compromisso como um sacrifício. Então, quando a gente vai conhecer um pouco mais da história de João, a gente vai ver que ele viveu uma vida de sacrifícios. Mas foi uma vida de sacrifícios por opção. E a gente vai entender o porquê que esse espírito teve essa opção. Por que ele escolheu viver de determinadas formas. E quais formas foram essas? João era um homem rústico. Era um homem bruto no sentido da palavra, de aquela que as pessoas gostam de dizer nos dias de hoje, né? Aquele cara raiz, né? Então era uma pessoa que não precisava de muito para viver e não fazia questão disso. Principalmente ele não fazia questão disso. Então, segundo os relatos do Evangelho, ele não usava as vestes finas como os fariseus usavam. E ele também não usava os tecidos mais simples como os dos judeus da sociedade comum, né? O que ele usava de vestes? Ele usava simplesmente o couro dos animais abatidos. A pele dos animais cobriam o seu corpo, somente. E Jesus reforça isso nessa passagem, né? Ele justamente traz os versículos 7 e 9, que ele diz o seguinte: depois que os enviados partiram, né? O que vocês foram ver no deserto? Uma planta frágil balançando ao vento, dizendo, era uma pessoa sem base, né? Uma qualquer, ou um homem com roupas luxuosas. Não era um cara com roupas luxuosas, que vestem roupas caras em palácios. Não foi isso que eles foram ver. Não era isso que João Batista representava para aquelas pessoas. Era a simplicidade. E como eu disse e vou reforçar, era uma simplicidade por opção. Ele queria mostrar para as pessoas que elas não precisavam de mais do que aquilo para sobreviver. Mas muito mais do que a roupa de João,
as vestes de João, demonstravam essa simplicidade dele. Porque João era também um homem bastante austero, né? Não era um homem de meias palavras. Ele pregava justamente numa região, então ele viajava e pregava numa região onde, na Judéia, era uma região desértica, uma região montanhosa, onde o ambiente não era muito propício para a vida. Era um ambiente árido, sem abrigos acessíveis para as intempéries da natureza. Então era um local que exigia também bastante esforço, força física, principalmente para quê? Para poder caminhar ali sob aquele sol escaldante. Imagine vocês nessa situação. Então, pensem e construam a característica de João Batista nessas condições. Outras características que ele tinha é que ele se alimentava com o que tinha ali. E o que tinha ali nessa região desértica? Gafanhotos e mel. Isso aqui está no Evangelho. Então, eu sei que vocês devem estar pensando, caramba, eu pensei nisso, nossa, eca, gafanhoto e mel. Mas era o que tinha no deserto para ele poder se alimentar, para ele poder... Porque não existiam muitas árvores, não existiam muitos frutos. Então, dentro desse homem rústico, ele também queria mostrar que a alimentação não precisava ser a melhor, tinha que ser a suficiente, a necessária. Então ele vivia de uma forma bastante radical, né? E essa radicalidade ele também pregava, como eu disse, não era um homem de meias palavras. Então, quando as multidões iam até João Batista, perguntavam para ele, inclusive, o que elas deviam fazer para alcançar, né, para buscar esse Messias que estava chegando, para entendê-lo, o que João dizia? Olha, quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aqueles que não a têm. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11. E essa passagem, essas falas de João, lembram muito o que a gente vem conversando nos evangelhos anteriores, né? Dessa questão de Jesus, do repartir, do compartilhar e principalmente daquilo que de fato nós necessitamos para viver. Então, conhecendo todas essas características de João, se nós transportássemos essa personagem para os dias atuais, se nós transportássemos essa pessoa com todas essas características tão peculiares, tão estranhas por vezes aos nossos olhos, o que cada um hoje poderia dizer sobre João Batista, né? Como é que cada um de nós, sem entender que ele seria um profeta, sem entender que ele seria um espírito de grande luminosidade para aquelas pessoas que estavam encarnadas, sem entender nada disso, se nós víssemos um homem nessas condições na rua, porque provavelmente era lá que ele estaria, ele não estaria na casa de alguém, ele não estaria nas grandes mansões, nos grandes condomínios, nos centros espíritas ou nos templos luxuosos, ele estaria na rua. Como que um homem que vive nesse nível, nesse grau de pobreza, poderia nos dar um exemplo de tamanha riqueza espiritual? A gente não enxergaria isso nele, muito provavelmente não enxergaríamos, porque nós temos o hábito de julgar. E quando a gente vê determinadas cenas, o veneno escorre muitas vezes pela nossa boca, sem o conhecimento das essências, dos porquês das criaturas.
Então, o que nós falaríamos dele? Muito provavelmente nós criticaríamos aquela criatura. Sem dúvida, né? Porque se a gente vê alguém comendo alguma coisa no chão, óbvio que nós falaríamos isso. Se a gente visse um mendigo vivendo na rua só comendo as frutas, nós chamaríamos ele do quê? Esse cara tá louco. Né? Tá doido vivendo sob essas condições subhumanas. E não temos que ser hipócritas. A realidade é essa, nós falaríamos dessa forma. Né? Pouquíssimas pessoas olhariam aquele espírito como um ser de luz. Porque nós não olhamos nossos irmãos na rua como seres de luz. Ou como possíveis seres mais preparados ou evoluídos do que nós. Porque a gente olha muito para a matéria ainda, né? E olhando a matéria, se eu estou dentro dessas condições é porque Deus me deu essa oportunidade. E se Deus me deu essa oportunidade é porque eu estou numa condição X dentro da minha evolução. Aquele que se encontra numa situação pior, materialmente falando, sem sombra de dúvida, tem muito ainda que purgar, né? Tem muita prova nessa vida. E olha como João quebra completamente esse paradigma. Porque ele é um espírito missionário. É um espírito que veio espiar uma missão e não passar por provas, como quase todos nós. E existem, se a gente ainda achar que a gente não conseguir enxergar isso, né, essa questão de como nós nos comportaríamos com essas pessoas, é muito fácil a gente também trazer para a nossa realidade. Porque na nossa realidade existem criaturas, não só nessas condições de João, mas com esse compromisso missionário, com esse compromisso de vivenciar o Cristo, cada um dentro das suas condições. Né? Então, a gente vai ver que algumas criaturas, elas estão acolhendo, por exemplo, quem vive nas ruas, puramente por amor, puramente por vivenciar Jesus e tentar levar da melhor forma o Evangelho até essas pessoas. Lembrando primeiramente, antes de qualquer pregação, convertimento, né? Ou conversão, tentando tocar o coração daquelas criaturas, lembrando elas de que elas não estão esquecidas. E eu estou me referindo às pessoas que vivem perdidas, como eu gosto de trazer nas vibrações, né? Nos vícios, as criaturas que são abandonadas pelas suas famílias. Essas criaturas que têm necessidade e tem muita gente ajudando. Cada um dentro das suas características. Cada um da forma que pode. É como se Jesus estivesse travestido nessas pessoas, em nome dessas pessoas, levando não religião, levando consolo, não levando política, levando afeto. Porque a gente olha as pessoas que são acolhedoras, muitas vezes, e nossa sociedade está tão doente que imediatamente a gente faz vínculos e associações religiosas com políticas. E tá errado. Tá errado. Porque essas criaturas estão recebendo amor. Estão recebendo amor. Sejam de quem sejam e tenham os defeitos que essas pessoas doadoras, exemplificadoras do Cristo, tenham. Porque, claro, todos têm os seus defeitos. E a gente tem que enxergar essas criaturas como espíritos em evolução também. Independente do que elas tenham feito, do que elas acreditam. Então, João Batista utilizava dessa radicalidade de rebaixar-se dentro da sociedade
justamente para mostrar o quê? Uma coisa que Jesus adorava dizer: o meu reino não é deste mundo. Então João vivia naquelas condições precárias por opção, mas justamente para mostrar que as pessoas não precisam de mais do que aquilo para alcançar um reino dos céus, para que elas sejam felizes. Porque a felicidade está na vivência daquele momento, daquele sentimento, no prazer espiritual. Para ele era muito mais prazeroso o que alimentava a alma dele, que era justamente as pessoas procurando ele para saber sobre o Messias, para procurarem ele para serem batizadas, e não simplesmente para ostentar. Olha como a percepção da criatura é completamente diferente do que a gente tem nos dias de hoje, que também não era muito diferente na época de Jesus. Ele era um cara diferenciado. Então, apesar dessa aparente insanidade que ele vivia, né, acabou funcionando, dando muito certo. Por quê? Porque chamava atenção. E chamando atenção, dentro do propósito que ele queria, as pessoas o procuravam para o batismo, para a busca por Jesus, para ouvir as suas profecias. Claro que Jesus depois mostrou que a evolução de cada criatura é bastante dinâmica, né? Que seguir o Cristo, que segui-lo, dependia muito, e ainda depende muito, do momento de despertar de cada alma. Porque a gente ainda vê na nossa sociedade as criaturas, eu vou usar esse exemplo, as criaturas que tentam mudar radicalmente de vida. A partir de hoje eu sou um convertido. Eu não vou mais comer carne. Vou usar um exemplo bem simples, tá? Não quero mais comer carne porque eu me converti. Quantas pessoas não se converteram radicalmente para várias coisas, né? Para parar de fumar, comer carne, as promessas que as pessoas fazem para se melhorar, que elas enxergam aquilo como, se eu fizer, serei uma pessoa melhor. Só que essas pessoas estão prontas para esse sacrifício? A alma delas está consciente de quem elas são? Estarei pronto para aguentar as adversidades, as afrontas, as pessoas vindo próximo de mim, me provocando, me aguçando? Estou firme nesse propósito? Então muitas pessoas acabam fazendo essa conversão, mas elas não estão prontas para o sacrifício. Sua alma ainda não está liberta para isso. E aí o que acontece com essas pessoas? É que nem quando a gente está jogando tabuleiro, jogando um jogo de tabuleiro, e a gente joga o dado lá e cai numa casa. Volte 10 casas para trás. E aí essas pessoas têm que recomeçar, porque elas acabam falhando dentro desses propósitos que elas abraçam. Porque elas querem o sacrifício, mas elas não estão prontas para isso. E é isso que Jesus vem mostrar para a gente, né? Que todas as pessoas, elas têm a sua vontade, o seu esforço em relação a essa mudança. E quando ele usa João Batista, ele usa como referência. Mas quantos estão prontos e preparados para serem um João Batista? Para chegar pertinho dele? Quantos estão preparados para os desafios desse porvir? Raríssimos, né? Pouquíssimos. Vou ler aqui os comentários de vocês para não me perder, porque a gente
tem mais um pouquinho de conversa. Sopa do Bem comentando aqui, o pouco que doamos é o muito que muitos necessitam. E a gente não tem essa percepção, né? Mas quantas pessoas julgam o trabalho do Sopa do Bem, por exemplo? Quantos dedos apontados falando, por exemplo, sobre esse trabalho? Né? Hoje, no começo. Então, as pessoas, elas questionam ações nobres, mas não olham por trás, elas não querem saber dessa ação nobre se você não é perfeito. Só que as pessoas também não são perfeitas, porque elas não olham o cisco no próprio olho. É muito curioso isso, né? Nós vivenciamos isso. Olha o Geraldo comentando aqui, exemplo de vida de Chico Xavier. Eu vou trazer um pouquinho disso aí que eu vou falar, que você trouxe. Aí o Sopa do Bem. Acredito que seria ridicularizado por grande parte das pessoas falando de João Batista, levando em conta essa era do capitalismo. Pois é. Talvez tenhamos evoluído muito pouco. Eu não tenho dúvida disso não, viu? Não tenho muita dúvida disso. E a Ariadne, hoje ele seria considerado um louco como muitos. A mudança vem de dentro para fora. É isso aí. O Geraldo comentando aqui. E aí a Joyce lembrou um assunto que nós tratamos 2 evangelhos atrás. Eu reforcei ele no evangelho passado, que é construir a rocha sólida. A hora que a gente tem a rocha sólida construída, essa base sólida, ela permite que nós alcancemos os nossos propósitos. E esses sacrifícios objetivados em nossas vidas, eles acontecem. E se eles não acontecerem, gente, não tem problema. Porque nós já erramos tantas vezes. Nós, querendo ou não, somos almas tão falíveis que muitas vezes a gente se propõe lá na erraticidade antes de encarnar, olha, eu quero fazer isso. Mas aí vem essas adversidades da vida. E a gente ainda é muito fraco, porque a base não está sólida. Então que a gente venha encarnar, construa e reforce essa base sólida. Cada vez que a gente venha, que a gente coloque uma pedrinha mais embaixo dessa casa. Mais uma pedra, e mais uma pedra, e mais uma pedra. Para que em determinada encarnação, nós já estaremos prontos justamente para que nenhuma tempestade mais atrapalhe os nossos propósitos. Serginho comentando aqui, lindos ensinamentos. Essa passagem é muito linda mesmo. Seguir o mestre pede não olhar para trás. Bem lembrado, Ellen. Isso é um outro ponto muito importante, porque a gente fica remoendo o passado. Ah, mas eu não consegui na encarnação passada, eu não consegui na outra encarnação, eu não consigo. Se a gente ficar nisso, a gente não constrói o futuro. A gente não constrói sequer o presente para poder construir esse futuro espiritual. Então a gente tem que... tenho que esquecer do passado? Não, a gente tem que se perdoar. A gente tem que entender que somos criaturas falíveis. Geraldo está trazendo outro exemplo bacana, Jerônimo Mendonça. Esse é um exemplo maravilhoso de resignação. Quem sabe uma outra hora a gente fala um pouquinho mais de Jerônimo Mendonça. Quando eu descobri a biografia dele, achei fantástica. Vale muito a pena estudar. A Cíntia está comentando lá no YouTube. Boa noite, pessoal, acompanhando aqui. Tentei pelo Instagram, mas não carregou ao vivo. O Ari também teve essa dificuldade. Ainda bem que a gente tem possibilidades, né, para todos os gostos e para todas as plataformas. E vamos seguindo o barco. Então, essa lição... deixa eu voltar, né? Eu ia trazer as lições que essa passagem nos traz, mas a Zezé comentou, antes da live começar, sobre um ponto interessante aqui nessa passagem. Ela fala especificamente sobre... Cadê? Aqui, o versículo 11, que é sobre a frase que Jesus diz, né? Digo a vocês, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. E aí completa, né? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Então, como Jesus reverencia toda essa passagem é uma reverência a João Batista. Jesus se coloca de joelhos, né? Através dessas falas e desses exemplos, que Jesus é um cara fantástico. Que João é um cara fantástico. E quando ele diz que não nasceu, né, entre os nascidos mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista, ele coloca João Batista, se Jesus é o Messias, ele coloca Jesus Batista como o seu braço direito, digamos assim, né? Aquela criatura mais próxima dele. Só que diferente da forma como Jesus vivia, e Jesus brinca, né, que ele veio para a sociedade, veio comendo, veio bebendo, veio entre as pessoas, João Batista não. A forma de alcance e de tocar o coração das pessoas de João Batista era através dessa radicalização, dessa forma de vida que podemos hoje acreditar ser tão precária. Então, ele coloca João como um cara a ser tomado como exemplo. E a gente observando, eu não vou comer gafanhoto, eu não vou ter essa vida aparentemente tão insalubre para poder... E a gente de fato não precisa também. Foi uma opção do espírito de João Batista para poder tocar o coração das pessoas. Isso é muito importante de perceber. Se um dia eu for um espírito muito evoluído e eu quiser fazer isso para tocar o coração de um povo num planeta menos evoluído e tiver a base sólida para isso, naturalmente, com muito amor e carinho, serei colocado nessa situação. Mas hoje a gente, claramente, está muito longe disso, né? Então, o que é essa linda passagem sobre João Batista acaba nos ensinando? Vou trazer quatro pontos bacanas. O primeiro deles é esse aqui. A primeira lição é essa, né? Que não julguemos pelas aparências. Porque assim como muitos rejeitaram João Batista pela sua austeridade, pela sua forma simples, outros rejeitaram Jesus pela forma com que ele vivia na sociedade, que não era igual a de João Batista, radical. Era simples de uma outra forma. E nesse versículo 19, deixa bastante claro, né? Como pode o filho do homem ser um glutão e beberrão? Provavelmente ele está se referindo às passagens onde cita que Jesus esteve em festas, como as bodas, onde ele transformou a água em vinho. Cita que ele mesmo diz, inclusive, amigos dos cobradores de impostos, provavelmente se referindo a Mateus, convertido, que antes, né, da sua conversão era um cobrador de impostos, e dos pecadores, os pecadores também fazendo referências a Maria de Magdala e a todas as outras pessoas com defeitos. Elas eram pecadoras. Os leprosos, né, as pessoas que Jesus curou de suas enfermidades, que por vezes até não se achavam dignas daquela cura, mas que acreditavam muito no Cristo e que poderia curá-las. Então, gente, essa era a forma que os opositores enxergavam, né, o Messias, enxergavam João Batista. Mas respondam para si mesmos. Quantas pessoas que convivem com cada um de vocês, quantas pessoas que convivem com você, que você de fato considera boa de verdade? Aquela pessoa que você olha e fala assim, putz grila, eu quero ser como essa criatura, quero fazer o que ela faz. Como exemplo.
né? E eu não estou falando na matéria, estou falando em espírito. Essa pessoa que você enxerga como referência, ela é perfeita? Ela também não aproveita a vida que ela tem e consegue equilibrar, talvez, o espiritual com o material? Ou mesmo que o material pese um pouquinho mais. Porque ela pode ser perfeita nas ações do bem, né? Mas a gente às vezes acaba enxergando que às vezes ela não faz uma coisa tão legal. E é o olhar que a gente tem que ter. Jesus é o exemplo de perfeição. E Jesus aproveitou essa encarnação para, da melhor forma possível, para alcançar a todos. Estivessem aonde essas criaturas estivessem. Então, não é porque aquelas pessoas estão bebendo num casamento que Jesus não poderia estar lá. Ele bebeu? Não sei se ele bebeu. Mas ele estava entre aquelas pessoas que não tinha o equilíbrio para saber se manter sóbrio. No entanto, naquele ambiente, ele deixou uma lição. E temos essa lição gravada no Evangelho até hoje. Então é disso que Jesus fala nessa passagem, né? Então, essa lição é de que nós devemos evitar esse tipo de preconceito. Porque cada um tem o seu jeito de expressar o seu bem, de expressar o seu lado bom. Eu fiz uma postagem na época do lançamento do Nosso Lar, o 2, da Anitta, falando sobre que tinha assistido o filme, que tinha levado a família, que tinha adorado e falado, olha pessoal, não é publi isso. Vão assistir o filme, vale muito a pena. A Anitta não é espírita, mas ela é espiritualista. Tem a crença dela. Dizem ser do candomblé, não tenho certeza. Muitos comentários que eu recebo no YouTube, até hoje, por conta dessa postagem, é de pessoas dizendo o seguinte: agora falta você fazer o que você está falando. É um julgamento completamente equivocado, porque as pessoas não sabem como que a Anitta expressa o bem. Elas só enxergam aquilo que incomoda elas. Elas não sabem se a Anitta tem um projeto social, se ela ajuda as crianças na comunidade. Não sabe. Não sabe. Não sabe se ela é uma pessoa boa com as outras pessoas. Elas só enxergam aquilo que ela faz em cima do palco e que lhes incomoda. E é isso que Jesus quer dizer nessa passagem. Que é essa lição, não julgar pelas aparências. Porque mesmo que a pessoa, aos nossos olhos, não seja o que a gente quer, ela pode oferecer o que ela tem de melhor. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é esse. Valorizemos as obras que essas criaturas fazem. Então, eu, Rafael, vou trazer uma opinião minha agora, tá? Vocês podem ser contra ou a favor, mas fiquem à vontade para debater ou para concordar ou não concordar. Eu, Rafael, amo Chico Xavier. Sou fascinado pela representatividade daquela criatura, por tudo que ela fez. Mas eu não tenho o mesmo apreço por Divaldo Franco. Não tenho. Eu enxergo determinadas coisas em uma criatura e na outra que me fazem colocar isso na balança. Não colocar ambos no mesmo patamar. Enfim, é uma opinião minha. E nem por isso eu vou deixar de valorizar tudo aquilo que Divaldo fez. Tudo aquilo que Divaldo faz. Todo o trabalho social que ele criou lá em Salvador.
toda a importância e legado que ele deixou para a doutrina espírita, através das suas psicografias, através das suas palestras, das suas palavras. É uma pessoa extremamente importante. Então, eu certamente, sem sombra de dúvidas, não farei 10% do que essa criatura fez em vida. Não farei 10% do bem para a sociedade que essa criatura fez. Não tenho dúvida disso. Por que que eu vou criticá-lo? Por que que eu vou falar mal? Por que que eu vou falar, não concordem com ele? Não... Por quê? E eu vejo o inverso também. Vejo algumas pessoas difamando o Chico por algum motivo. Vai fazer tão bem quanto essa criatura fez? Então, assim, as pessoas acabam não se colocando nessa posição, porque elas se acham maiores do que elas são. A arrogância, né? A vaidade, o orgulho. A mesma coisa em relação a Valdo Vieira, por exemplo, que tem um legado junto com o Chico e que depois criou a sua própria filosofia de vida, né? A sua própria religiosidade. Então, quantos corações essa galera não tocou? Quantas pessoas em estado de sofrimento não foram consoladas por essas pessoas, por suas psicografias, por suas palavras? Então, às vezes a gente pode, trazendo para a nossa realidade agora, às vezes a gente pode não se dar com alguém. Alguém no trabalho, alguém na família. E aí às vezes a gente não quer mudar isso. De jeito nenhum. Porque acha que aquela pessoa também não vai mudar a forma de viver. E se a gente tentar se esforçar um pouquinho? E se a gente tentar começar a enxergar esse lado bom nessas criaturas e não só enxergar aquilo que nos incomoda, só aquilo que nos atrapalha? A gente vai ver que aquela relação dificultosa não vai se transformar em algo harmonioso, é claro que não, né? Porque depende das duas criaturas fazerem isso. Mas ela vai se tornar mais suportável, porque a gente vai enxergar o outro como um irmão em estado de evolução, dentro do grau que ele está. E eu vou enxergar eu dentro do meu grau de evolução. E isso, para futuras encarnações, pode ser algo importantíssimo para essas almas. E aí a gente vai para a nossa terceira lição, que é a de cumprir os nossos compromissos, as nossas missões. João e Jesus, assim como os apóstolos e muitos discípulos também, eles cumpriram as suas tarefas espirituais com muita dedicação, com muita coragem, fazendo o quê? Sacrifícios. Então, esses exemplos, eles devem nortear essas nossas buscas interiores, né, os nossos objetivos pessoais, para que a gente possa cumprir o nosso papel no mundo. Já trouxemos alguns evangelhos falando sobre isso, sobre os talentos. Quais são aqueles... O que eu faço de bom? Né? Não falei que a gente tem que procurar o que é bom no outro? O que é bom em mim? O que eu faço de bom que afeta a minha vida e muda a vida das pessoas? Eu sou uma pessoa que ouve bem, que eu gosto de ouvir os outros falarem, eu sou uma pessoa que gosta de dar conselhos, eu sou uma pessoa que gosta de gerar conteúdo nas redes sociais. Sei lá, cada um vai ter um papel a ser executado. Eu sou um bom filho, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe. Esse é o meu papel, cuidar bem dos meus filhos. Então, a hora que a gente enxerga qual é o nosso papel no mundo, aquilo que a gente faz com excelência,
a gente vai estar cumprindo com essas nossas missões, né? com esses nossos compromissos assumidos. E, acima de tudo, a gente vai estar, se estiver, né, vivenciando os princípios morais aprendidos através das leis de Deus, de fato nós vamos estar vivenciando conforme Jesus pede. E aí, por último, sei que está dando uma travadinha, pessoal, é a internet aqui. Peço desculpas para vocês. E aí, por último, e não menos importante, a quarta lição, que é aceitarmos a diversidade e o progresso de cada alma. E aí entra o respeito, né? Nem todos nós vamos caminhar da mesma forma. Nem todos nós vamos caminhar andando os mesmos passos lado a lado. Inclusive, nem aqueles que nós amamos nós vamos conseguir tal proeza. Cada um tem o seu tempo, cada um no seu ritmo. Jesus teve um ritmo, João Batista, tão próximo dele, teve outro. O que não pode acontecer é a gente ver o outro na sua dificuldade na caminhada e a gente não auxiliar. É ver o outro irmão tropeçando nas pedras da vida e a gente não auxiliar. Independente se eu concorde, se eu não concorde, se eu goste, se eu não goste. Porque quem oferece o amor do Cristo não enxerga bandeiras, não enxerga cor, não enxerga credo, não enxerga posição social, não enxerga partidarismo, nada disso. Então, quando eu vejo, por exemplo, que está seguindo um monte de gente no perfil e a gente vê vários tipos diferentes de pessoas, eu fico muito feliz. Muito feliz. Porque não me interessa o que aquela pessoa é, o que ela gosta, se ela gosta ou não gosta das mesmas coisas que eu. Eu não estou formando um time aqui não estou formando uma empresa onde eu tenho que gerenciar os meus funcionários e temos que ter uma harmonia para que a empresa funcione. Não é isso. Aqui a minha fala, ela é para com todos. E essa visão deve ser a nossa na nossa vida. A nossa fala tem que ser para com todos. Queiram ou não ouvir a gente. Estejam ou não preparados para ouvir a gente. E nem sempre a gente vai falar o que todos gostariam de ouvir. Então, que a gente perceba e entenda essa diversidade. Que a gente perceba o grau de evolução que cada alma está, justamente porque a gente vai crescer e vai fazer o nosso próximo crescer também. E isso faz parte do aprendizado nosso e de todas as almas que estão ao nosso redor. Então, quando Jesus fala de João Batista, são todos esses exemplos maravilhosos que ele quer representar. Né? Toda essa gama de ensinamentos que ele quer representar, para que justamente a gente enxergue quais são as referências certas. A gente tem tanta referência ruim, né? Tem tanta referência, tanto mau exemplo, e dentro desses maus exemplos que a gente consiga enxergar nas pessoas e não nos maus exemplos, bons exemplos também. Porque aí a gente não vai viver só de críticas. Seria muito fácil, né? A gente viver do jeito que a gente gosta, só falando mal, criticando as pessoas, porque elas vivem dentro do nosso cercado, dentro da nossa caixa, dentro daquilo que a gente quer, quando na verdade a dificuldade está justamente, e esse sacrifício, né, está justamente em conviver com todas as pessoas.
Jesus não escolheu com quem ele conviveria. João Batista não escolheu com quem ele viveria. Chico Xavier não escolheu com quem ele viveria. Divaldo também não. Então que a gente possa absorver tudo de bom e de melhor que essas criaturas têm para nos oferecer e que nós possamos, não só dessas pessoas, mas daquelas onde a gente enxerga ainda muito o cisco dentro do nosso olho e ficar buscando o cisco no olho do outro, as coisas boas delas. Fazendo isso, o que eu ganho? A gente vive mais em paz. Porque a partir do momento em que eu começo a procurar o cisco no olho do outro, eu começo a me atrair, né? A me absorver de pensamentos ruins, de sentimentos ruins. E a gente sabe para onde isso leva. A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. E a gente abre portas e janelas para a espiritualidade, sempre para o lado bom e para o lado ruim. Sopa do Bem comentando aqui, Emmanuel, psicografia do amado Chico. O passado deve ser percebido como um importante arquivo na estante da sabedoria. Ele não deve ser esquecido nunca, mas ele não pode ser uma amarra para a gente nas nossas encarnações. Aí o Geraldo comentou um exemplo de vida, uma aluna do Eurípides Barçanufo, do professor Eurípides, que é a tia Antusa. Eu não conheço a história dela, agora fiquei curioso, vou procurar depois do nosso evangelho, Geraldo. Ele aborda também a questão do Livro dos Espíritos 886. E sem caridade não tem salvação, exatamente. Boa noite, pessoal entrando, a Leila aparecendo por aqui. Aí, Ariadne, seria uma questão de congruência o que a pessoa fala e como ela age com relação a Anitta? Bem, eu já expliquei, né? Não são coisas distintas, porque quantas coisas boas, Ariadne, vou pegar você como Cristo, porque você deu o exemplo da Anitta. Você é perfeita? Quantas coisas que você faz que são boas e as pessoas olham e falam, nossa, que legal, a Ariadne é assim, a Ariadne faz isso, que bacana isso nela. Mas e o seu lado sombrio? E as coisas que você faz que as pessoas não enxergam? Aquilo que a sua mão direita faz e que a esquerda não vê? Qual seria a opinião dessas pessoas? Você estaria sendo incongruente por conta disso só? Não necessariamente, porque todos nós temos perfeições e imperfeições. Então não é porque eu falo de uma forma e ajo de outra em determinadas questões que eu sou uma pessoa que se contradiz de forma alguma. Eu sou uma pessoa falha, né? Sou uma pessoa num processo de evolução. Não é porque eu falo uma coisa e faço outra que eu sou incongruente. Não. É simplesmente porque nós não somos perfeitos. Isso acontece com todas as pessoas. E é isso que a gente tem que enxergar. O que a gente gosta de medir, né, Ariadne? O erro do outro é maior do que o meu. A gente gosta de usar uma régua na hora que a gente vai julgar. Ah, mas eu não faço isso que ela faz. Mas e as coisas boas que ela faz, você faz também? Você sabe das coisas boas que ela faz? E se a gente medisse pela mesma régua que você mede as coisas ruins que a pessoa faz? Então são reflexões bastante importantes que a gente tem que fazer para a gente não cair no erro do julgamento. Que é exatamente isso que as pessoas fazem. Né? E eu falo as pessoas, eu digo todos nós. Todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Como o Geraldo trouxe aqui, né? A Terra é um grande hospital. Então, estamos todos aqui como almas doentes, buscando essa recuperação. O que você faz quando ninguém vê, né? É o pensamento que o Jeremias trouxe. É exatamente isso.
é o que a gente tem que trazer para a gente refletir quando a gente traz o julgamento e essa régua medindo as outras pessoas. Beleza? Deu para captar aí a lição? Apesar desses travamentos aí malucos que eu tô vendo que tá acontecendo de vez em quando, né? É isso, gente. Então vou pedir para que vocês, se ninguém tiver mais alguma pergunta, mais nenhuma colocação, que foram todas extremamente importantes. Estamos até tarde aqui, passando um pouquinho da nossa hora. Peço desculpa para todos, mas nossa live está muito boa. Os comentários, as colocações de vocês, riquíssimas desde antes de começar. Lá no, desde do YouTube até aqui, né? O Instagram, maravilhoso, tá maravilhoso, maravilhoso. Os comentários ali no YouTube, a Cintia tá falando lindo evangelho desta noite, concorda com a opinião que eu trouxe. A Aline também falando maravilhoso. Maria, excelentes reflexões. Isso aí, é importante servir de alguma coisa pra gente, né? Então é isso, gente. Vamos para as nossas vibrações. Peço que vocês tragam aí nos comentários aí o nome das pessoas para as vibrações, que dá tempo ainda de buscar uma água para fazer a fluidificação delas. Eu vou também, mais uma vez, falar um pouquinho e beber um pouquinho de água para garantir nenhum travamento. Até que fluiu bem, né? Para quem tá com a voz falhando. Sopa do Bem comentando, gratidão, minha primeira vez na live e na próxima vou estar com vocês, gratidão. Será? Bem-vindo, muito bem-vindo. Pessoal, hoje a live menos interativa, mas mesmo assim, pessoal participando com bastante questões pertinentes. Rosana, gratidão, boa noite pela lição de hoje. Então vamos lá, gente. Vou pedir para que vocês, mais uma vez, fechem os seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, conectando aqueles irmãos da espiritualidade que estão nos assistindo na noite de hoje, nos dando todo o suporte. E que possamos, dentro dessa paz, desse amor que nós estamos sentindo, sentir toda essa vibração ao nosso redor. Toda essa energia forte, cheia de amor, que nós possamos sentir essa energia saindo do nosso corpo através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e essa energia sai canalizada de cada um de nós. E a espiritualidade, esses irmãos que nos acompanham na noite de hoje, vão absorvendo essas energias, condensando e distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerras, aqueles povos que vivem a aflição, a fome, da miséria, dos desastres naturais. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, pelo nosso povo, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais, e vamos vibrando também pelas criaturas que estão desamparadas, que estão nas ruas, perdidas nos vícios, passam fome, passam frio, que elas possam, na menor chama de esperança acesa em seus corações, receberem todo esse amor que estamos oferecendo neste momento. Vibremos aos encarcerados nas prisões, vibremos às crianças nos orfanatos, aos doentes em suas residências, aos idosos,
aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde e também as que estão acamadas, as pessoas acamadas nos leitos de UTI. Nesse momento, vamos pedindo que a espiritualidade atenda cada uma das almas colocadas com tanto amor e com tanto carinho para a vibração. Seja neste momento durante a live, seja na postagem do dia. Essas pessoas que foram lembradas por serem especiais, estejam encarnadas ou não, que elas possam receber um pouco desse acolhimento, desse carinho, desse amor, neste momento. Que os nossos irmãos possam sustentar essas criaturas, que a espiritualidade possa dar toda a atenção a elas, auxiliando em suas necessidades físicas, mentais, espirituais, conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Vamos também visualizando uma dessas pessoas ou a nós mesmos, recebendo neste momento uma chuva de bênçãos. Que essa ou essas criaturas possam receber esse carinho e esse amor da espiritualidade. E que nós também possamos, durante o nosso sono, durante o nosso repouso de hoje, ao longo desta semana, receber os fluidos necessários para que o nosso corpo seja reenergizado, que nós possamos receber as orientações que nos auxiliem durante o nosso dia e que estejamos prontos para os desafios que venhamos encontrar. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para o corpo e para o espírito. E que ao beber dessa água possamos nos sentir plenos, abençoados. Vamos deixando ainda uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E mais íntimos do Pai, gratos por este momento, pelos aprendizados da noite de hoje, possamos receber toda a sustentação de Deus ao longo de toda esta semana. Que possamos representá-lo onde quer que estejamos. Que possamos manter todo esse amparo que o Pai tem por nós, protegidos de todo e qualquer mal. E que para isso que possamos cuidar das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dai tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome
ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja, e damos por encerrado o Evangelho na noite de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a todos aqueles que estiveram pela primeira vez aqui entre nós. Evangelho maravilhoso. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Vou confirmar para vocês ao longo da semana ou no final de semana ainda se semana que vem teremos Evangelho. Não é porque eu não estarei aqui. É por causa de uma ocasião especial. É aniversário da Alice, né, da minha filha. Eventualmente está aqui entre nós, participando, cantando. Então, não sei ainda quais serão as ocorrências do dia do próximo domingo, mas eu os avisarei caso não tenhamos o Evangelho, e essa seria o motivo nobre caso não tenha, tá bom? Então, muito obrigado pela noite de hoje. Fiquem com Deus. Uma excelente noite de sono, de semana. Nos vemos, se não no próximo domingo, no outro, tá bom? Uma excelente virada de ano para todos. Excelente festa. Se cuidem e cuidem dos seus. Até 2025.